Começando mais um TOCast, o podcast PET, onde convidamos especialistas de algum tema da área PET para compartilhar seu conhecimento e experiências. Antes de anunciar a fera que eu tenho aqui hoje como convidada, quero anunciar a Toca Pet Escola, que é a idealizadora e também quem realiza todo esse podcast. Se você gosta desse conteúdo que a gente distribui semanalmente, curte o nosso canal, se inscreva, ative o alerta e compartilhe também, além de assistir até o final. Hoje eu tenho aqui a fera, que é a Marina Granzotti. Ela é especialista em radiologia veterinária. Bem-vinda! Muito obrigada, Diego. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela... Sem problemas. Muito obrigada bom. pela oportunidade. Muito bom ter você aqui. Olha, falando com a Marina ontem, a gente fez uma ligação para entender um pouco melhor o que é o raio-x. É muito mais profundo do que eu imaginava. Tenho várias curiosidades para saber. Começando, Muita coisa. o que é a profissão de um radiologista? Radiologista, na verdade, ele engloba todo o profissional que avalia uma imagem, né? Mas assim, a minha função é o raio-x em si, né? Não trabalho com outras áreas de imagem, eu sou focada no raio-x. Ok. Mas então eu sou uma radiologista. E quais são as aplicações do raio-x? Onde pode ser aplicado? Assim? O raio-x, englobando assim, no modo geral, ele tem o industrial, ele tem o PET, ele tem o humano, né? Que é muito conhecido, enfim. Como eu sou focada na parte dos pets, eu ainda sou mais focada na parte dos pequenos animais, que é o cão, gato, animais exóticos, mas eu também trabalho com grandes animais, cavalos, já fiz suínos, ovinos, então assim, é geral, é bem legal. E então o seu foco mesmo são pets, com cães e gatos? Pets e animais exóticos. Também? Sim, que é legal. O foco. A gente já fez até raio-x de um beta, é maravilhoso. Quando eu falo, todo mundo fala, nossa, como assim você radiografou um beta? Eu falei, Exatamente. É maravilhoso. Eu consigo imaginar. É muito legal. E como funciona a questão do tornar visível dentro do corpo humano? Tem uma questão física aí no aparelho, né? Tem. Na verdade, assim, basicamente a gente avalia uma imagem em tons de cinzas, né? São compostos por 5 radiopacidades. Entre elas é o mineral, é o metal, é o tecido adiposo, que a gente chama que é a gordura, os músculos, o ar, que interessante. Os líquidos, eles são variações de tons, e aí a gente consegue diferenciar o que é, por exemplo, um osso de um mineral, de um metal, de um tecidos moles, uma gordura, um líquido, é bem interessante. E você consegue identificar cada uma dessas partes assim através do contraste, do tom de cinza? Exatamente, É claro que a gente tem que adaptar a fonte da radiação com o tamanho do animal que a gente vai estar radiografando, o tempo de exposição, né? Porque assim, a gente lida com uma radiação penetrativa, então a gente tem que saber se aquela fonte que a gente está utilizando, que no caso é o animal, para estudo, se ela é muito densa, pouco densa, muito radiopaca, pouco radiopaca, a gente está falando assim de osso, mineral, o quanto a gente tem o poder de penetração dessa radiação. E aí, feito toda essa tecnologia, toda essa técnica de radiação, a gente consegue ter tons diferentes. Talvez eles sejam próximos, mas ainda assim a gente consegue diferenciar entre eles. É super interessante. E além do tom, também tem o formato da imagem, a densidade da imagem, acho, né? A gente fala que é uma obra-prima. Com certeza. É muito legal. E a sua função como radiologista é realmente fazer esse laudo, né? Conseguir fazer a leitura daquela imagem. Sim, eu comecei a profissão, na verdade, fazendo posicionamento radiográfico, porque não é simplesmente você pôr o animal na mesa e disparar o raio-x. Tem toda uma técnica para qual região você quer avaliar, qual é o foco que você quer, né, daquela região em si, por exemplo, um pulmão. Um tórax, aliás, você quer avaliar pulmão ou você quer avaliar coração? Você quer avaliar você quer avaliar a traqueia ou você quer avaliar os ossos, entendeu? Então assim, a gente tem todo um estudo por trás disso e aí a gente posiciona adequadamente, mas assim, hoje em dia a gente tem essa diferença entre o radiologista que faz o laudo, aquele que recebe as imagens e faz o laudo radiográfico através das imagens, e aquela pessoa que posiciona os animais, que a gente normalmente chama de técnico. Que legal. Então o técnico é aquela pessoa que vai posicionar, mas ela não tem a especialidade para laudar, e aí eles mandam para o radiologista laudar, que é o profissional que fica vendo as imagens, então assim. Que bacana, você falando agora eu consegui imaginar essa questão do posicionamento, porque
no tórax de um cão, por exemplo, o pulmão está junto ao coração ali, né? Então, de acordo com a posição, você consegue ver melhor o órgão que você realmente precisa analisar. Por exemplo, se a gente quiser avaliar um coração aumentado, esse tórax ele tem que estar perfeitamente posicionado, porque se eu tiver uma variação de obliquagem ali, eu posso ter um falso negativo, um falso positivo, um coração aumentado, um coração que realmente está aumentado, mas pelo posicionamento errado ele parece que não está, entendeu? Então tem que ter uma perfeição sim, uma sistemática sim, para fazer um bom exame, consequentemente um bom laudo. Uau! E você falou dos 5, tem um termo certo, né? 5 radiopacidades, 5 contrastes. 5 contrastes. Mais fácil falar contrastes. Da questão mineral, metal, tecidos moles, consegue aprofundar um pouco mais no que seria o mineral? Osso é mineral? Consigo, osso é mineral. Certo. Sim, então assim, ó, a gente fala que é gradativo, né? O metal, no caso, ele é o mais radiopaco. Então ele vai aparecer brilhante na imagem. É o que mais reflete dentro da imagem. Exatamente. Então dentro dos tons de cinza, o metal ele é o brilhante. Por exemplo, a gente vai fazer um raio-x de pesquisa de corpo estranho. Se for um alfinete, um anzol, um brinco, qualquer coisa que o animal tenha comido que tenha composição de metal, ele vai aparecer nitidamente pra gente no raio-x. Mas brilhando na foto ali. Lindo. A gente adora fazer pesquisa de corpo estranho e radiopaco, porque a gente pega e fala, achei, é muito fácil. Aí depois dele, abaixo dele tem os ossos, os minerais, né? Assim também como funciona a pesquisa de corpo estranho quando o animal come um osso. Ele comeu um osso, ele tá muito mal. O osso brilha bastante também. Né? Ele não brilha tanto quanto o mineral, o metal, mas ele brilha também. Ele é um pouco mais de tom de branco, a gente pode falar, né? Então assim, o metal ele é brilhante, o mineral ele é um pouco branco assim, né? Depois se vocês quiserem olhar na internet, raio-x, vocês vão ver essas diferenças de tom. Aí depois a gente pode falar dos tecidos moles, que seria músculo, órgãos, enfim. Aí depois a gente tem a radiopacidade líquido, que ela fica bem parecida com os tecidos moles. E aí que entra a capacidade do radiologista saber o que é tecidos moles músculo, o que é um líquido, e o que está variado, o que não está variado, entendeu? E esses tecidos moles também entra órgãos, outros todos os órgãos, né? Então assim, coração, fígado, a bexiga, rins. Eles têm praticamente a mesma tonalidade. Então, assim, como que a gente sabe que ali é o coração e não o fígado? Como? Pela anatomia. Porque a gente sabe que o fígado fica no abdômen e o coração fica no coração. Show. Se eles estivessem juntos, a gente talvez não conseguiria ter a definição deles. A gente não saberia falar, nossa, o que é isso, sabe? E aquela chaborda também, dá pra ver. Exatamente, pelas bordas. E aí, depois dos tecidos moles, a gente tem o líquido, depois a gente tem o ar. O ar, ele é totalmente preto. Então, tudo que for preto é ar. Que legal. E aí, vamos supor que dentro do ar, vamos supor que dentro da traqueia, que é totalmente ar, tenha um corpo estranho. Então, ele vai dar um contraste muito interessante, né? É um tubo de ar totalmente vazio, não tem nada, ele é tudo preto, mas tem um negocinho no meio. A gente fala, tem alguma coisa aí, porque a gente sabe o que é o normal e a gente vai saber o que está alterado através do estudo, da anatomia que a gente conhece. Ficou claro. Você falou que a gordura também é bem escura, né? A gordura, ela entra no tom de tecidos moles, líquido para ar. Então ele é um cinzinha bem discreto, assim. Mas a gente sabe diferenciar o que é uma gordura de um tecidos moles, por exemplo, um coração. Interessante. Entendeu? Tanto é que existem corações que têm gordura em volta e a gente consegue diferenciar o que é o coração e o que é a gordura em volta. Que é a musculatura do coração. Exatamente, e a gordura, né? pelo contraste. Show de bola. Eu sou apaixonada, né? Você vai falar de raio-x comigo, você vai ficar até amanhã falando comigo. Que legal. E é interessante, eu acho fantástico como que a imagem consegue atravessar o corpo, sabe? Consegue ver isso. Tem uma explicação física disso, né? Tem, na verdade assim, o radiologista é o que avalia a imagem. Se você quiser aprofundar essa questão de física, é uma física médica que vai conseguir te explicar melhor. Mas basicamente a gente tem uma fonte geradora da radiação, certo, que é o equipamento que dispara o raio-x. Aí a gente tem uma fonte de irradiação, no caso pode ser o ser humano, pode ser uma peça industrial, pode ser o animal, que no caso vamos falar do animal. Ele fica numa fonte de recebimento das imagens, que é a fonte de... eu não vou lembrar o nome agora, mas é a fonte que gera imagem. Então, assim, através dessa fonte geradora de radiação, a gente tem a placa que recebe toda essa geração de radiação e tudo que tiver entre essa placa vai ser bloqueada.
Então, depende da radiação, depende da densidade do órgão que está ali, por exemplo, um fígado, um ar, uns tecidos moles, um osso ou um metal, ele tem a capacidade de bloquear a radiação para a fonte de recebimento. Então, através dessa fonte, a gente consegue fazer uma imagem e aí a gente consegue diferenciar, isso aqui é radiopacidade ar porque ele ultrapassou completamente a placa, ele está preto. Isso daqui é uma radiopacidade de tecidos moles porque ele está parcialmente, ele passou parcialmente para a placa. Entendi, então, perfeitamente. Assim, é tudo uma questão muito profunda, sabe, claro. técnica. Mas basicamente é isso, é como se fosse uma energia de radiação que foi passada por uma placa e tem alguma coisa nessa placa que impediu essa radiação de passar completamente e aí forma a imagem. Agora entendi perfeitamente, sabia? Porque sou do metal. Imagina assim que a imagem, a radiação está atravessando o corpo e aí o metal ele barra isso. Exato. Então por isso que não chega na placa embaixo. Exatamente. E ar, por exemplo, atravessa tudo, então fica tudo preto. Então se você colocar uma placa com nada em cima, fica tudo preto, né? Porque toda a radiação que foi gerada está ali naquela placa. Se você colocar um chumbo, que ele é um dos protetores de radiação, por isso que a gente usa o colete de chumbo, inclusive tireoide, né, protetores, ele bloqueia a radiação, então você vai ver tudo branco, porque ele é o metal, entendeu? O metal que bloqueou aquela passagem da radiação para a placa. Ficou claro agora, obrigado por me agregar conhecimento. Gosto bastante. E acredito que a tecnologia evoluiu bastante, né? Porque agora o exame sai na hora. Certo? Nossa senhora, nem me fale. Eu não sou muito daquela época em que tinha o raio-x na placa ali, né? Não, aquele analógico em que você põe o filme num líquido, põe para revelar. Eu não sou dessa época. Eu sou da época em que você disparava o raio-x, colocava ele numa máquina leitora, uma caixa, né, que a gente chama de CR, que é o leitor da placa. Ele pegava aquele filme lá dentro, gerava a imagem e transmitia para um computador. Eu sou dessa época. Mas eu comecei a trabalhar com o raio-x digital, que agora é o top de linha, né? Sim. Entre os raios-x digitais, tem os com fio e os sem fio ainda, que é muito legal. Assim, é a base de bateria, antes era tomada 220, aqueles cabos enormes, enfim. Sim. Então a gente trabalha com raio-x digital, totalmente sem fio. E aí a placa que recebe a radiação, ela já tem um sistema que automaticamente em 3 segundos, 30 segundos se eu não me engano, ele transmite a imagem para o computador, sem precisar que eu faça esse serviço manual, entendeu? Sensacional. É sensacional. Eu sou, assim, encantada pela qualidade de imagem que a gente consegue produzir. Ou seja, antigamente a gente jamais conseguiria fazer um raio-x de um beta. Sim. Porque a tecnologia daquela época não era o suficiente para fazer um raio-x de um beta desse tamanho. Mas hoje a gente consegue ter, assim, qualidades imensuráveis de um peixinho. É a coisa mais fofinha do mundo. Imagina. Eu fui uma criança, eu sou hiperativo até hoje, na verdade, então eu visitava o ortopedista com certa frequência. Ai, meu Deus. E aí isso da época que ficava você deitava na maca, tinha uma placa atrás, assim, né? Você deitava na placa e tinha uma chapinha, acho que era aquela chapa para tipo um fio terra, acredito, com a radiação, para puxar a radiação. Enfim, aí encaixava essa placa na maca e saía, mas saía na hora também, né? Sempre depois de um dia, 2 dias, enfim, tinha que passar a retirar o raio-x. Não, e é interessante porque assim, eu converso com alguns radiologistas que são da época do analógico, que é aquele que você revela na luz, e eles me contam, Marina, era um perrengue, porque às vezes eu ia radiografar um animal, o animal dava trabalho, e eu só ia saber que o raio-x ficava bom ou ruim depois de muito tempo. Ou seja, para radiografar um animal naquela época você levava um dia inteiro. Sim. Hoje, a gente demora assim 30 minutos para fazer um exame. É muito mais ágil, muito mais tecnológico. Imagina. E a gente não está falando de muito tempo, a gente está falando de pouco tempo. Inclusive pessoas no qual eu tenho contato, convívio, eles chegaram a trabalhar com o analógico. Então assim, a gente está falando de alguns anos atrás. E imagino também, antigamente tirava o raio-x e aí não posicionou certo, o animal se mexeu. Então, eu tive que repetir. Volta tudo, né? Ficava o dia inteiro lá. Imagina. Ai, que loucura. Aqui nós temos ainda, para os alunos verem o filme mesmo do raio-x, com aquelas máquinas, uma caixa, né? É uma caixa que encaixa. Isso, assim, negatroscópio.
Hoje não tem mais isso, né? Impressão é em papel mesmo ou tudo digital, certo? Tudo digital. Até por uma questão de ecologia, né? A gente não está mais imprimindo raio-x, por quê? A gente tem uma qualidade de imagem tão boa em JPEG, em DICOM, que são arquivos de internet que você pode, né, passar por e-mail, por um WhatsApp, que se você imprimir aquela imagem, ela perde muita qualidade. Então, faz sentido. A gente perdeu totalmente a forma de entregar laudo por papel. E até por CD mesmo, a gente não envia, porque hoje em dia quem tem leitor de CD? Não tem mais. Não tem. Então hoje é tudo internet, WhatsApp, tudo melhor. E você também é responsável por fazer laudos, né? Eu sou a responsável por fazer laudos. Você tem uma certa responsabilidade enorme aí por laudar de maneira correta, né? Exatamente. Imagine uma fratura ortopédica. Você que fala está fraturado nesse ponto e nesse ponto. Sim. Ou você... Não, eu tenho... É assim, ó. É o que eu falo muito pro pessoal que trabalha comigo. A gente vai fazer o raio-x na clínica, no domicílio, né? A gente tem que saber qual é a pergunta que a gente precisa responder para o veterinário. Por exemplo, ele quer avaliar um tórax, mas ele quer ver o coração e ele quer ver o pulmão. Qual é o foco dele? Através do exame clínico dele, ele vai falar: Marina, eu estou pensando que esse animal tem um problema no coração, vou pedir um raio-x. Então, assim, eu tenho que responder a dúvida do clínico, se esse coração está normal ou se ele pode estar alterado. Mas eu não posso só me focar nisso. Eu tenho que ver o pulmão, eu tenho que ver o osso, eu tenho que ver todas as estruturas que a minha imagem me deu. Então, por exemplo, às vezes ele está com uma alteração no coração, mas ele tem uma fratura de costela. Eu tenho que descrever. Eu falo para o radiologista, ele tem que descrever tudo que está na imagem, não só a dúvida do clínico. Então, exatamente, às vezes ele está com uma fratura, mas ele tem um outro problema, talvez seja até mais grave, que o clínico talvez não soube diferenciar essa alteração e só o raio-x conseguiu ajudar ele. Então, o raio-x ele é um exame complementar assim, de riqueza enorme para o clínico, porque hoje em dia ele é muito essencial. Sim, imagina. O raio-x, ultrassom, exames laboratoriais, eles são essenciais para o clínico conseguir dar um bom diagnóstico para aquele paciente. Então, às vezes eu chego assim: olha, fulano de tal, ele tem uma fratura, mas ele também tem um tumor. Você vai se preocupar com a fratura ou com o tumor, ou você vai conseguir juntar esse tratamento? Porque às vezes o tumor é mais perigoso do que a fratura. Né? A gente está falando de uma fratura pequena, vamos supor que ele consegue ter um repouso em casa, não precisa necessariamente de uma cirurgia. Mas ele tem que se preocupar com o tumor, que por qualquer motivo ele não apresentava sinais que ele tinha um tumor. Então o raio-x, assim, ele tem essa precisão de conseguir ajudar o clínico no diagnóstico. Isso quer dizer que vocês trabalham muito próximo ao clínico veterinário? Muito próximo. Às vezes eu pego uma imagem e eu estou precisando tirar algumas dúvidas com o clínico. Quando eu começo a leitura aqui? O clínico, quais são os sintomas desse animal? Ele está bem, ele não está bem, já tem algum exame? Qual é a sua dúvida? Como eu posso te ajudar? E aí ou então eu pego uma alteração muito grande, no qual o clínico talvez não estivesse sabendo, eu já ligo para ele: olha, o seu paciente tem isso, isso, isso. Entendeu? Então a gente consegue ter esse feedback com o clínico por WhatsApp, uma ligação. Eu mando foto da imagem e eu marco: olha, isso daqui é muito importante. Que legal. Então assim, corre. Por exemplo, entendeu? Corre porque ele está precisando de muita ajuda. Pegando o gancho desse tema do seu laudo radiográfico com o clínico, essa semana a gente teve um caso aqui no nosso departamento veterinário, onde o veterinário veio com raio-x e uma cirurgia ortopédica e tinha uma fratura. Então ele foi colocar uma placa em um gato, colocou uma placa naquele local. Porém, tinha uma outra fratura na cabeça ali do osso que não estava no laudo, então ele não prestou atenção, não fez. E agora deu problema novamente. Então, fazer uma nova cirurgia. Se o laudo tivesse sido feito corretamente, já poderia ter consertado, digamos assim, na primeira cirurgia. Então, na verdade, assim, eu não vou condenar quem fez o laudo, não sei quem é, mas assim, o que acontece? Lembra que eu te falei que o coração tem a mesma radiocapacidade que o fígado? Se eles estivessem próximos, talvez a gente não conseguisse diferenciar. Isso pode acontecer com fraturas. Às vezes o animal está posicionado com dor, ou ele está posicionado de alguma forma em que a gente não consegue ver uma fratura. Porque osso com osso são as mesmas radiocapacidades. Então, assim, a fratura ela é composta por uma linha transparente. Um osso inteiro, ele é contínuo.
a gente consegue ver que uma fratura existe quando a gente perde essa continuidade do osso. Então, às vezes pode acontecer que o osso realmente está fraturado, mas tem um outro osso em cima. E aí a gente não consegue ver. Então, assim, como eu falei, eu não vou condenar quem fez esse laudo, mas assim, a gente está sujeito a isso, realmente. Por isso que a gente cobra a perfeição. Com a certeza. gente fala, olha, tem que ficar bem posicionado, o animal não pode estar sentindo dor, porque não é a nossa intenção promover a dor para o paciente. Sim. Porém, a gente precisa fazer nosso exame de qualidade. Senão o contraste não atravessa, né? Dá problema no contraste. A gente fala que é sobreposição de estruturas. Entendi. Entendeu? Por exemplo, é como se esse dedo estivesse em cima desse outro dedo e o problema estivesse nesse dedo, mas esse dedo ficou em cima e a gente não consegue avaliar, entendeu? Então tem que fazer um novo raio-x e tirar esse dedo de lá. Pode ser que tenha acontecido isso. Claro, também osso de gato é muito pequeno, né? Pra conseguir fazer Então, a análise. então por isso que assim, eu até vou falar pro pessoal que é um pedido que eu vou fazer, que assim, quando a gente for fazer exame radiográfico, pedir sedação célebre. Porque a gente não está pedindo por comodismo, a gente está pedindo porque a gente está vendo o que precisa. Ou pela dor do animal, ou porque ele está muito agressivo, ou porque ele está muito tenso, até a tensão prejudica o exame, e a gente não está conseguindo fazer o nosso exame, a gente não está conseguindo fazer o nosso trabalho. E aí acontecem essas coisas. Sim. Entendeu? E quem leva o pato? Quem assinou o laudo. É verdade. Entendeu? Então, assim, realmente tem que ter uma interação muito boa com o clínico que pediu o raio-x e o radiologista que fez. A minha empresa hoje, eu ofereço esse suporte. Então, assim, a pessoa vai lá, faz o raio-x, eu já consigo dar um parecer de laudo no momento do exame. É lógico, a gente vai aprofundar o estudo depois que eu pegar a imagem e comparar com o livro, né? Eu tenho que avaliar bem a imagem, eu não posso entregar um trabalho assim rapidinho. Claro. Mas vamos supor que eu vi uma fratura. Doutor, tem uma fratura aqui, mas eu vou ver mais, tá bom? Pode ser que tenha mais, mas a fratura ali eu já consigo ver. Então eu já consigo dar esse norte, porque às vezes o clínico nem sabe que tem uma fratura. Exatamente. Então eu já falo, tem uma fratura. E aí, se eu mando o laudo e o clínico tá com dúvida, ele tem todo o direito de me ligar, me mandar mensagem e falar, eu tô com dúvida, me explica. Interessante. Entendeu? Então assim, a minha empresa dá todo esse suporte pro clínico não ficar sem saber o que fazer, entendeu? Isso a gente está falando dos dias atuais, né? Toda essa tecnologia de imagem. Imagina lá nos primórdios, Então, né? como era uma imagem que não deveria ser uma qualidade tão boa. Não sei te falar, viu? Sabe quando surgiu o raio-x? Nossa. Foi criado? Curiosidade. Eu não estudo muito essa parte da radiação em si, eu estudo mais a parte da leitura das imagens, como aperfeiçoar meu laudo, quais são as novas doenças que podem acometer um animal, entendeu? Sim. Essa parte de criação eu não sou muito apegada, não. E a questão de animais bravos? É sempre aconselhável uma sedação. Assim, como que eu posso falar pra você? Biologia não é matemática. Então assim, inclusive eu tenho uma cicatriz na mão, que eu levei uma dentada de um cachorro. Esse cachorro que me deu a mordida, ele não era bravo, ele estava com dor. Ele estava com dor de coluna. E assim, ele era um cão idoso. Então assim, aí entra naquela questão. O clínico que está atendendo esse cachorro não quer fazer uma sedação por conta da saúde desse animal. E o raio-x precisa de uma sedação para fazer um bom exame. Então a gente tem que ter um meio termo. Ok, claro. Então vamos até você. Você não quer sedar, mas você pode dar um medicamento para dor? Sim. Ajuda. Então você não vai sedar, meu exame vai ficar um pouco comprometido, então assim, eu vou no meu limite, tá bom? E aí o que aconteceu nesse caso? Era um domicílio que eu fui fazer, o animal estava com dor, o tutor colocou a focinha, era muito apertada, porque ele tinha histórico de morder outras pessoas, mas não porque ele era agressivo, porque ele era com dor, estava com dor. E aí eu fiquei com dó, porque ele apertou muito, né? E tava machucando o cachorro. E era um senhorzinho, daí eu falei, eu vou ajudar. Aí no que eu fui colocar a focinheira, o cachorro vá. Aí eu falei, meu Deus, é complicado tomar mordida, não é fácil não. Mas aí o que aconteceu? Então assim, no fim das contas, a gente tem que se limitar à situação do paciente. Sim. Entendeu? Ao que a gente precisa avaliar esse paciente. Tem coisas que a gente, por obrigação, assim, não tem como fazer esse exame sem sedar. É aconselhável, né? Não, é recomendadíssimo, entendeu? Mas não dá, Marina. A gente vai deixar ele fazer o exame? Não vai, mas a gente vai fazer com limitações. Por exemplo, o raio-x talvez não tenha ajudado tanto, você vai ter que partir para um outro exame. Você
vai ter que partir para um exame físico, um exame ortopédico, uma tomografia, por exemplo. Claro. Então, assim, o limite do raio-x chegou até aqui e é o que eu consigo te ajudar, tá bom? Mas você tem uma imensidão de exames para fazer que podem te ajudar. Então, assim, a gente não exige sedação em animal bravo. A partir do momento em que a gente não coloque nossa saúde, nossa segurança em risco, e a do tutor e mesmo do animal. Né? A gente também não quer que o animal sofra um estresse, que ele caia, né? Que ele tente fugir, se debate e caia. Então, assim, a gente avalia muito a questão. Entendeu? Você também é veterinária? Eu sou formada em veterinária e aí eu me especializei em raio-x. Bacana. O equipamento que você trabalha hoje é equipamento volante, né? Onde vocês levam onde o cliente está. Totalmente volante, a gente faz raio-x em qualquer quadradinho. E é pequeno o equipamento, né? É pequeno. Eu já vi, eu vi vocês lá fazendo. Ele uma vez. pesa 8 quilos. Muito bacana. É muito, assim, é muito prático. A placa é muito fácil, né? De manusear, o notebook, leitor e o equipamentinho de 8 quilos e os protetores, que inclusive são os mais pesados, né? É mesmo. O protetor de chumbo é o mais pesado do composto completo. Depende de muitas emergências. Porque fratura, imagina um atropelamento aconteceu. Tipo, tem como agendar um caso de atropelamento. Então, é uma outra questão que assim, a gente fica um pouco limitado, porque assim, nem tudo é emergência radiográfica. Por exemplo, às vezes o animal está com edema pulmonar cardiogênico, ele tem um problema no coração e aquilo gerou um edema. O edema pulmonar cardiogênico não necessariamente é o raio-x que vai diagnosticar. Ele pode fazer uma ausculta, ele pode fazer uma avaliação clínica, junto com a anamnese, com o histórico, e saber que esse animal pode estar com edema e já entrar com tratamento. Mas o raio-x ajuda muito. Mas assim, vamos supor que, hoje em dia não está mais assim, porque o mercado do raio-x está bem amplo, né? Então tem bastante profissional na área. Mas vamos supor que não tivesse um raio-x ali para ajudar naquele edema pulmonar. O clínico, por função, por obrigação, por ética, por tudo mais, ele tem como tratar aquele animal sem o raio-x, entendeu? Sim. Emergência radiográfica engloba torção gástrica, que o raio-x é o único que vai conseguir definir que aquele animal tem uma torção gástrica e precisa ir para a mesa cirúrgica emergencialmente. Isso com algum corpo estranho, que ele é Corpo ingerido, algo? corpo estranho obstrutivo, torção gástrica, contusões pulmonares que entram na questão do atropelamento, o animal caiu de um prédio, coisa assim, entendeu? Entendi. O animal foi atacado por um outro animal. Então, assim, existem as emergências radiográficas, existem as emergências clínicas e existe o meio termo, entendeu? Entendi. E a questão de um atropelamento, por exemplo, deve ter politraumas, que são fraturas em diversos lugares. E tira a raio-x do corpo todo do animal. Praticamente. Eu acho muito importante, inclusive, porque eu já peguei casos em que o animal foi atropelado e ele estava com uma respiração muito ruim, né? Estava ofegante, muito ruim, e o veterinário me pediu tórax. Na época, eu fiz o tórax, porque foi o que o veterinário me pediu e eu, por ética, eu não posso interferir no pedido dele. Eu posso sugerir, mas eu fiz o tórax. Aí na hora que eu vi o tórax não tinha nada. Sim. Eu falei, faz um ultrassom? E aí tinha problema nos órgãos abdominais. Caramba. Por que ultrassom? Eu gosto muito do ultrassom pro abdômen. Por conta dos órgãos terem a mesma radioplasticidade que eu te comentei, pouco ar, porque praticamente o ar que a gente tem no abdômen é do intestino. Estômago e intestino. Uhum. Então assim, eu acho muito bom o ultrassom como de eleição pro abdômen. Se caso o ultrassom não conseguir ver nada, ou conseguir ver parcialmente alguma coisa ali, pedir o raio-x complementa. Mas eu pedi um ultrassom no abdômen desse paciente e o problema dele era no abdômen. Eu não lembro exatamente, obtura, alguma coisa assim, como se alguma coisa que ele estava respirando mal, porque ele estava com dor, dificuldade respiratória, não necessariamente é pulmão. Claro. Entendeu? Então assim, tem essa associação também. Perfeito, ficou claro. Existe algum risco para o paciente em fazer um raio-x? Não, o risco da radiação não, porque... eu te pergunto porque, se for contextualizar, tem muito um preconceito, às vezes, antigamente é radioativo, então a própria pessoa que ia fazer o raio-x de você tem tudo paramentado, as placas de chumbo, então isso gerou meio que um preconceito quando Sim, a gente sofre esse preconceito até hoje, porque, porque assim, a gente não faz raio-x com pessoas menores de 18 anos e gestantes, a gente também não dá preferência para as pessoas que têm problemas na tireoides.
Se puder substituir, beleza, ok, a gente prefere, a gente ainda opta muito por isso, mas já aconteceu de, por exemplo, uma pessoa ter um problema na tireoide e a gente colocar o protetor nela, tá tudo bem, entendeu? Porque hoje, com a tecnologia do raio-x portátil, a gente consegue ter uma radiação bem menor, por exemplo. A gente vai fazer raio-x num peixinho, a gente vai usar uma radiação tão pequena, a gente não usaria essa mesma radiação num cachorro gigante, por exemplo, entendeu? Então, assim, a gente consegue mensurar quanto de radiação a gente vai emitir para aquele paciente. E a radiação que a gente usa é somente no momento do disparo. O nosso equipamento, ele não é um equipamento radioativo. Por exemplo, eu posso dormir com ele do lado do quarto, que não tem problema nenhum. Eu não estou recebendo emissão de radiação. É uma nova tecnologia, então. É uma nova tecnologia. Eu não estou recebendo emissão de radiação por dormir com o equipamento do lado da cama, igual aquele filme, né? Que a pessoa dorme com Césio. Não existe isso no nosso equipamento atual. Ele produz energia, né? A gente tem a fonte geradora do raio-x, que é o momento em que a gente aperta o botão. Aí entra na questão da física médica, que eu não vou saber aprofundar, mas ele gera energia de radiação. E aí ele passa para a placa só naquele momento. São, assim, milésimos de segundos. Então não tem perigo para o animal, não tem perigo para o tutor, não tem perigo para o veterinário. O ambiente em que a gente usa também não fica com radiação acumulada, entendeu? Tem que ser um ambiente escuro? A gente prefere, mas não precisa. Eu vejo que o aparelho você segura no alto, posiciona e tem um suporte também. Foto, digamos assim. Imagem. Eu falo que foto é fotógrafo, né? A gente Boa! imagem. Mas assim, não precisa ser escuro, antigamente precisava, hoje não precisa mais por conta da tecnologia que o computador nos dá, a gente consegue até mudar um pouco do contraste, do brilho dessa imagem, recortar, a gente faz o que quiser com a imagem, é praticamente um Photoshop, é maravilhoso. E em relação assim, à radiação, eu falo para as pessoas que não precisam ficar com medo, porque realmente é muito seguro. E a gente usa os protetores de EPI, que são exigências da vigilância sanitária. Então, assim, é lógico que a gente não vai ficar brincando de radiação também, né? A gente não vai ficar atacando a mãozinha lá e ficar radiando assim todo dia. Não dá também, né? Sim. Aí tá apelando. Uma vez, uma brincadeira, né? Uma vez eu fiquei sabendo que radiação era bom pra pele. Eu que não vou pagar pra ver, né? Também não, tô fora. Mas assim, é totalmente seguro. Mas é bom que a tecnologia então veio para quebrar até essas barreiras de qualquer tipo de risco, né? Então assim, hoje realmente a gente recebe essas barreiras ainda, porque a pessoa, não vou ficar aqui porque eu quero ter filho. As pessoas falam pra gente, né? E não é assim. Inclusive, uma coisa que eu aprendi na minha pós, com a física médica, é que a radiação, ela é dispersa em até 2 metros de distância. A pessoa, tanto 2 metros de distância, sem o colete, ela está totalmente segura. Então, assim, às vezes a gente está fazendo o exame aqui, está acontecendo um atendimento clínico ali, se tiver 2 metros, não tem problema. Isso é comprovado pela física, não tem problema. A pessoa não está sendo acometida pela radiação. Boa informação. E a questão, sai na hora hoje, o resultado pré... A imagem sai em 30 segundos. 30 segundos? É que assim, é uma questão, por exemplo, vamos supor que isso daqui é uma imagem de raio-x. Eu preciso, é um animal politraumatizado por um atropelamento. É lógico que vão ter coisas que eu vou conseguir ver com muito mais precisão. Olha, é muito nítido. Estou vendo uma fratura aqui, estou vendo uma alteração ali. Só que tem coisas que são minimamente visíveis assim, à primeira vista. A gente precisa pegar uma imagem de boa qualidade, que é aquela imagem Type. A gente amplia e às vezes a gente pega uma coisinha desse tamanho que causa um problemão. Por exemplo, a gente pega uma fratura de coluna desse tamanho que está acometendo a medula desse animal. Imagina a dor desse animal, imagina até que ele pode ficar paraplégico por conta disso. É verdade. Então assim, eu falo, pessoal, tem fratura aqui assim assado, mas eu vou dar uma olhada, tá bom? Então assim, o que a gente fala que mais demora para o laudo ficar pronto é a capacidade do radiologista conseguir descrever tudo que tem naquela imagem. Porque é muito... A gente está falando de vidas, né? Com certeza. A gente não está falando de um objeto. Quebrou aqui, vamos arrumar. Entendeu? Sim. Então é essa importância que o radiologista tem de salvar vidas, porque a gente também salva vidas indiretamente, que é poder diagnosticar uma fraturinha desse tamanho que está deixando o animal paraplégico, por exemplo. Entendeu? Então a gente tem uma importância muito grande na decisão de fazer uma cirurgia, sim ou não. Com certeza. A gente não opina. Por exemplo, às vezes é uma fratura que, na minha opinião, é cirúrgica, mas o clínico opta por não ser cirúrgico.
Aí é uma conduta clínica dele, entendeu? Ele pode pedir minha opinião. Como colega de profissão, eu posso falar, olha, já vi bastante cirurgia nessa situação. Sim. Ah, mas existem estudos científicos atuais que falam que repouso resolve, entendeu? Então, assim, Legal. aí é aquela questão da interação profissional, né? E você acredita que essa capacidade de fazer laudos é um dos principais desafios da sua profissão? Com certeza, Diego, com certeza. Porque assim, ó, quando eu comecei a trabalhar, eu fazia o posicionamento radiográfico, aí eu chegava em casa, eu tinha que laudar esses exames, e às vezes eu fazia um raio-x e eu falava, meu Deus, o que tem aqui? Então, assim, posicionamento radiográfico é um padrão, sempre vai ser aquilo, mas um laudo radiográfico sempre vai ser diferente. O que eu vou pegar no raio-x de um animal pode ser simples, mas o próximo animal que eu vou laudar é totalmente complexo. Eu falo, meu Deus, e aí a gente tem aquele monte de livro. A gente pega os livros, isso aqui pode ser isso, isso aqui pode ser isso. E através dos livros, do nosso conhecimento, a gente conversa com os colegas também, radiologista lá do Rio de Janeiro, por exemplo. Fulano, me ajuda aqui, você já pegou um caso assim? Como foi? O que você achou? Marina, pode ser isso, isso, isso. Então tá bom. Aí eu vou comprar com os livros, entendeu? Então, assim, é um desafio por dia. Eu brinco com os meninos, né, que fazem o raio-x na empresa. A gente fala assim, hoje é dia da bucha. Porque, assim, bucha significa que é aquele raio-x que, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo nessa imagem? Não é uma simples fratura, por exemplo. Claro. Eu brinco que é uma simples fratura, mas, assim, pro tutor é um absurdo uma fratura. Só que pro médico veterinário que já está na área, ele está acostumado com uma fratura de fêmur. É normal. Então a gente lida com uma fratura com mais tranquilidade do que, por exemplo, uma ruptura diafragmática, entendeu? Sim. Mas pro tutor, tudo é importante. Ele vai ver aquela imagem e falar... Ele vai ficar assustado, o animal dele tá com dor. Então, assim, a gente tem que ter essa empatia, sabe? A gente tem que ter essa empatia com o animal que tá assustado, que tá com dor, que tá com problema de difícil de ajudar. A gente tem que ter empatia com o tutor que está desesperado, porque ele não entende o que está acontecendo, e a gente tem que fazer esse bom exame. Às vezes, assim, o animal está cheio de alterações, por exemplo, é um polifraturado de um atropelamento. Às vezes, de verdade, o raio-x não vai conseguir ajudar por completo. Sim. Então, assim, o clínico ele tem que pedir um ultrassom, ele tem que pedir um exame de sangue, ele tem que pedir um controle que seja, entendeu? Olha, hoje o raio-x está desse jeito, vamos tratar e amanhã você volta. Amanhã vai estar diferente. O mesmo paciente vai estar diferente. Aí eu tenho que laudar diferente, entendeu? Claro. Então, assim, o laudo eu falo que é dinâmico. Às vezes eu estou escrevendo alguma coisa, eu mudo uma palavra. Às vezes eu estou escrevendo uma coisa, eu já me penso, vou escrever dessa forma. Você tem que escrever uma linguagem técnica para o veterinário entender. Exatamente. Isso, eu converso sempre com o clínico. E o clínico manda esse laudo para o tutor. Então, o meu contato maior é com o clínico e não com o tutor. Eu não posso pegar meu raio-x e entregar para o tutor, porque ele não sabe ler o meu laudo. Então, o veterinário, já com conhecimento profissional, ele vai ler, vai interpretar e vai passar, e vai resumir, né, vai dar aquela mastigada e passar para o tutor. Rola uma relação de confiança entre você e o clínico. Com certeza. Até o exemplo que você passou do raio-x que não teve a fratura descrita, né? Sim. Isso gera uma desconfiança muito grande. Então, assim, se fosse a minha situação, se fosse comigo, por exemplo, eu gostaria de receber esse feedback. Marina, a gente entrou com o animal na cirurgia, teve uma fratura que não foi descrita. Eu vou pegar aquela imagem e vou falar, olha, não foi descrita porque houve uma sobreposição, é uma limitação do exame. Eu não consegui ver, não é que eu não quis ou eu deixei de ver, eu não consegui ver aquela fratura. Então, assim, é muito importante que o clínico saiba dessas limitações que o raio-x tem e que a gente tenha um bom relacionamento para poder, assim, olha, clínico, me perdoa, eu realmente não consegui ver essa fratura. Sim. Mas eu fico à disposição para fazer um outro raio-x, se você quiser, entendeu? Muito legal. Pegando o gancho de todo o seu conhecimento com a formação veterinária e com seu empoderamento feminino, você também é um dos exemplos dessas mulheres empoderadas, assim, que fazem acontecer. Nossa, Diego. Vocês têm algumas barreiras aí para chegar onde você está? Então, de uma empresa? Posso ser sincera? Claro. Eu nunca imaginei que eu chegaria no patamar que eu tô. Assim, Que legal. Eu sou uma mulher empreendedora, eu nunca imaginei. Quando eu comecei a fazer veterinária, foi por amor aos animais. Eu não sabia o que eu queria, né? Então foi no meio da faculdade que eu descobri a radiologia na minha vida, porque até então eu entrei querendo animais exóticos. Olha que loucura, né? Enfim. Loucura mesmo. A vida muda, né?
Aí no meio da faculdade surgiu a oportunidade de raio-x, eu abracei a causa, eu gostei muito. Mas eu nunca pensei em abrir uma empresa de raio-x. Eu nem sabia que existia raio-x móvel. Pra você ter uma ideia. Porque eu sempre trabalhei em centro de diagnóstico. Sim. Então eu conheci o raio-x móvel quando me ofereceram. Uma super máquina, de uma sala escura. Exatamente. A gente só não revelava na luz ali, né? Mas tava bom. Então assim, as coisas fluíram de tal forma que hoje eu tô me vendo como uma mulher empreendedora, líder. Eu posso falar que eu sou líder porque assim, o meu exemplo serve para muita gente, isso é muito legal, sabe? As pessoas gostam de conversar comigo sobre raio-x porque elas veem que eu gosto, que eu entendo, e eu dou conselhos para elas de como seguir. Já várias pessoas me chamaram, Marina, eu vou começar, como que eu começo? Mas é algo que eu nunca previa, sabe? Muito legal. Eu sempre achei que eu ia ser assim, funcionária de um centro de diagnóstico, sabe? Olha para você ver. Mas eu nunca sofri nenhum preconceito. Na veterinária, desde quando eu comecei na faculdade até agora, que eu sou a líder da empresa, eu nunca sofri nenhum preconceito. Ah, não, eu não quero você porque você é uma mulher. Não, pelo contrário, eu acho que a medicina veterinária ela é tão ampla, mas assim, falando da área de pequenos animais, que é a qual eu mais convivo, está muito homogênea. Tem muito veterinário homem, muito veterinário mulher, e ambos são donos de clínica, ambos, sabe, eles são, assim, fantásticos. Mas assim, então, não sinto essa questão de preconceitos, de barreiras na minha profissão e na veterinária em si, eu não sinto isso. Eu sou muito grata, inclusive, pela oportunidade que a vida me deu por estar onde eu estou hoje, sabe? Excelente. Curioso para saber aqui a questão entre cães e gatos. O posicionamento é diferente? Então, por exemplo, para ver órgãos ou pulmão, coração, muda alguma coisa? Não, lembrando agora assim, não, acredito que o posicionamento vale para ambos, porém assim, a gente está lidando com animais menores e maiores, então a gente tem a limitação do tamanho da placa, por exemplo, um gatinho a gente consegue talvez radiografar ele inteiro, sabe? O ideal seria que a gente colimasse, isso melhora muito a qualidade da imagem, mas por exemplo, o São Bernardo, a gente quer radiografar tórax e abdômen, a gente não consegue. Uma das coisas boas do raio-x digital é que assim, a gente tem que colimar. Isso é prático, o radiologista sempre pede isso. Colimem as imagens que vocês vão fazer no raio-x. O que é colimar? Colimar é a questão daquela geração de energia que o raio-x vai emitir. Por exemplo, vamos supor que isso daqui é um animal. Certo. Se eu abrir toda a minha colimação, aquele meu equipamento, se eu abrir ele completo, a radiação vai sair dessa forma. Entendi. Como se fosse amplitude. Amplitude, exatamente. Então assim, eu colimo para pegar isso aqui, ó. Então, aquela geração de energia de radiação que foi emitida, ela vai ser concentrada apenas aqui e isso, consequentemente, vai melhorar a minha qualidade de imagem. Mas, como a gente trabalha com raio-x móvel, digital, aliás, a gente não tem mais tanto problema com isso, porque, assim, a qualidade é muito superior do que a gente estava falando há anos atrás. Os pixels ali numa interferência. Exatamente. Então, assim, hoje a gente consegue fazer um gatinho inteiro, a gente consegue, sim, escrever assim, olha, esse gatinho tem problema no tórax e no abdômen. Mas se for, se for falar de um animal grande, o animal grande não cabe na placa inteira, por exemplo. Então, assim, a gente acaba aqui falando assim, vamos fazer seu tórax, vamos fazer seu abdômen. Então, assim, em relação ao posicionamento não tem. A gente tem diferenças entre como que eu posso dizer? Personalidade, não sei se eu posso usar esse termo, entre a personalidade de cada animal. Animal talvez um pouco mais calmo, um pouco mais agressivo, um pouco mais ansioso. Se a gente sabe que é um gato que ele é muito estressado, muito ansioso, a gente vai chegar com mais calma. Se a gente sabe que é um animal que ele está com medo e a gente percebe que com carinho, conversando com ele, ele se acalma, a gente, assim, então a gente lida com cada animal de uma forma única, entendeu? Claro. Em relação ao posicionamento radiográfico, talvez não exista, pelo que eu me lembro, não existe diferença. Existe diferença entre animais exóticos e cães e gatos, sim, e cavalos, por exemplo, que a gente faz também. Mas entre eles, assim, não. E cada animal é um único, né? Sim, com certeza. Então a gente lida com cada animal. Respeito a cada animal ali. E você falou do raio-x em peixe pé. Como que faria um raio-x em peixe, por exemplo? Bom, primeiro que a gente faz raio-x de qualquer animal porque se trata de uma vida e todas as vidas merecem ser respeitadas e elas merecem passar por veterinário. Claro. Assim, eu acho que se for hoje em dia tem até pessoa que cria barata, né?
Tem. Então assim, a barata estiver doente, ela merece um veterinário. Eu acho que por direito, né, a vida dela, ela merece um veterinário. Mas nesse caso desse beta, ele estava com um aumento de volume na região aqui do corpo, nem sei falar agora anatomicamente se é corpo fala, mas enfim. Qual é a estrutura? Cavidade celomática, talvez, enfim. Minha especialidade é com o gato, o exótico eu não sou muito boa. Mas ele estava com um aumento de volume nessa região aqui do corpo. E eles queriam saber se poderia ser um tumor, se poderia ser uma hérnia. E aí o raio-x conseguiu definir que era uma hérnia. Interessante. Assim, o raio-x ele tem as limitações na definição. Por exemplo, eu falo, olha, é uma hérnia. Mas assim, faz um ultrassom para confirmar, faz uma análise clínica. Então o raio-x nunca está sozinho, ele tem que estar sempre acompanhado do clínico e dos outros exames, entendeu? Sim, e o animal hipódico, assim, um cavalo, fazer raio-x tem que ser dado para o animal estar deitado? Não, é em estação, é de pé. É na estação que o animal fica mesmo, de quadrúpede, né? Entendi. E aí o aparelho vai estar em cima, vai para o lado. O nosso equipamento, ele... a gente mexe nele do jeito que a gente quiser, Que entendeu? bacana. A gente faz raio-x de boca de cavalo, né? Aí a gente coloca a placa em cima, coloca o emissor embaixo, às vezes a gente inverte, põe do lado, põe do outro. Simples assim. Simples assim, Show! Parece simples, mas é muita técnica, muita experiência. Com certeza. E muito conhecimento envolvido. É modo de pra falar, tornar né? simples, Com certeza. Não dá pra dar um equipamento na mão de qualquer pessoa que ela não vai saber manusear. Entendeu? Você falando assim parece que é só chegar lá e tirar a foto. Não, tirar a imagem. Tem que falar correto, eu já aprendi. E a diferença entre o raio-x e o ultrassom, por exemplo? Qual que é a diferença técnica e física para essas imagens? Então na verdade o raio-x é uma imagem fixa, a gente está laudando uma imagem fixa e o ultrassom é um movimento, é um vídeo, né? Sim. São basicamente essas diferenças, mas também tem a diferença de que o ultrassom consegue ver coisas diferentes do que o raio-x, não maiores, mas diferentes. Por exemplo, existem raio-x, o raio-x não consegue ver tendão, ligamento. A gente não consegue ver porque a radiopacidade dessas estruturas, elas não ultrapassam a radiação, então a radiação passa direto. É mesmo? Mas o ultrassom consegue ver. Então o ligamento é como se fosse um ar. Não é composto por ar, mas ele é tão pouco denso que ele ultrapassa praticamente. Então assim, ele é uma estruturinha tão fininha assim, mas assim, muito fininha a gente está falando, que ele ultrapassa a radiação, entendeu? É a limitação do raio-x. E o ultrassom, digamos que ele utiliza a mesma radiação para ver através dos órgãos? Né? Na verdade o ultrassom ele usa não é radiações, ele usa sistemas ultrassônicos, são sons que batem, eu não sei porque eu não sou ondas, né? Ondas ultrassônicas, eu não sou ultrassonografista, eu não sei aprofundar. São ondas ultrassônicas que batem naquela região e emitem uma imagem, assim, né? Um vídeo. Eu sou curioso, por isso estou perguntando. Não, eu gosto muito da radiologia, eu gosto muito, eu sou apaixonada, eu sou uma negação para ultrassom. Mas assim, eu tenho muita curiosidade e eu inclusive acho que é muito legal o radiologista saber o ultrassom. Então assim, são planos futuros de eu me aperfeiçoar em ultrassom. Mas o meu coração é da radiologia, não adianta. E radiologia versus aquela outra que você citou, tomografia. Ah, sim, A diferença é que tomografia vê por praticamente cores, né? tudo. Eu sempre, assim, é meio padrão, eu sempre recomendo tomografia na maioria dos exames. Porque a tomografia é uma evolução. Antigamente ele era muito mais inacessível e hoje ele está muito mais acessível, né? Então assim, ele é um... Tanto é que tem gente que nem faz não faz raio-x, já vai direto para a toma. Porque a toma ela traz muito mais informações, ela é um exame de imagem muito mais detalhada do que o raio-x. Ela tem 3 dimensões, né? Exatamente. O raio-x, ele é um exame de triagem que a gente fala. Por exemplo, é o exame mais acessível, mais barato, a gente consegue arrumar. Tem cidades que nem tem tomografia, então as pessoas perguntam com raio-x primeiro, para depois encaminhar para uma tomografia em outra cidade, por exemplo. Não é o caso de Campinas, porque Campinas tem bastante tomo. Mas assim, a gente fala que o raio-x ele é um exame de triagem. Então a gente vai conseguir esclarecer parte da dúvida daquele clínico, e aí se o clínico quiser aprofundar o diagnóstico de imagem, ele vai para tomo, por exemplo, para ressonância, entendeu? Interessantíssimo. E até mesmo
Eu já fiz tomografia também, por questões ortopédicas, e aí tem que tomar um produto, né, pra dar o contraste, pra conseguir ver. A gente também usa contraste no raio-x. É mesmo? Não sabia. É porque o contraste ele tem aquela base de metal que a gente falou, né, que é o bário, o contraste de bário. Então quando a gente passa dentro do animal, ele fica brilhante. É lindo de ver. Fica tudo brilhante. Imagina. Muito legal a nossa conversa, viu? Gostei Eu bastante. adorei, gente, não fala de raio-x comigo, por favor, que eu adoro. Assim, não fale de política que eu não gosto, mas de raio-x pode ter certeza que vai um papo longe. Fale de animal comigo que eu adoro. Sim, Nossa, muito legal. Eu sou muito apaixonada pela minha profissão, sabe? Eu, na verdade, acho que ampliou muito meu conhecimento sobre raio-x. Não é apenas uma imagem, tem todo um processo por trás, de evolução, de análise, de laudo por trás. Se eu te deixei apaixonada pelo raio-x, então a minha intenção foi boa de estar aqui. E curiosidade, eu tive um acidente de moto, então na minha mão eu tenho 2 placas de 16 pinos, tem uns pinos no fêmur também. E aí eu guardo meus raio-x com carinho lá, que são placas, não placas, são fotos secretas. E eu adoro elas. São filmes. Adoro elas. E olha, eu vou te contar, existem artes hoje feitas com esses filmes, abajur, quadros. É mesmo? E assim, hoje em dia está muito em queda esses filmes, né? Por questões ambientais, né? De produção de lixo, coisa assim, e pela questão digital a gente está se perdendo nessa questão de filme. Os hospitais humanos talvez tenham mais, mas assim, se você procurar na internet decorações com filmes de raio-x, você vai ver abajur, luminária, né, de teto. Falando nisso, lembrei de uma coisa. Muito legal. Pedir licença. Adami, eu vi que tem um filme aqui, isso é interessante. Posso pedir um favor? Na sala de auxiliar veterinário tem uma caixinha branca onde tem um filme que é um raio-x. Você pode pegar, por favor, trazer pra gente? Na sala onde fizemos reunião segunda-feira. Inclusive, eu estou procurando esses filmes, mas eu gostaria que fossem animais, né? Filmes de raio-x de animais para fazer abajur. O nosso eu quero. Vou mostrar aqui. É de uma maltese. Eu quero vários, assim, eu vou começar a vender abajur com raio-x. Claro, mas o que eu tenho não é o filme, já é o impresso mesmo, um papel cartão, assim. É bem bom, eu adoro eles. Não, é lindo. Eu, assim, às vezes os meninos fazem, eu chamo eles de menino porque eles moram no meu coração, mas são profissionais, veterinários, enfim, que trabalham comigo, mas eu chamo eles de meninos. Uma forma carinhosa. Sim. Às vezes eles me mandam umas imagens que eu falo, meu Deus, que vontade de imprimir por um quadro, é maravilhoso. Acho mais assim. A decoração de casa. Boa, exatamente, muito obrigado. Aqui, ó. Que bom. Obrigado, viu? Agradeço. Vamos agora à interpretação da imagem por uma radiologista. Eu começo a falar primeiro da traqueia. Nesse caso que a gente está avaliando o tórax, né? Eu tenho uma esquemática de avaliação. Sim. Então eu começo primeiro uma sequência? Exatamente. Eu começo primeiro falando da traqueia, depois eu começo aqui nesse caso, eu falo que o laudo radiográfico ele também é muito subjetivo, porque talvez o que está alterado para você, talvez não esteja alterado para mim. Isso vai de acordo com a solicitação do clínico. Por exemplo, na minha opinião, essa traqueia ela está diminuída, discretamente diminuída. Mas se você mandar esse laudo para um outro radiologista, pode ser que na opinião dele não esteja. E aí você vai fazer o quê? Quem está certo e quem está errado? Ninguém, a gente está avaliando uma imagem. Você, veterinário, vai avaliar se esse animal pode ter um problema na traqueia. Exame físico, histórico, entendeu? Sim, então legal. assim, olha, porque assim, as imagens são fixas, mas as alterações são dinâmicas. Por exemplo, às vezes tem uma alteração na traqueia que o raio-x não pegou, aquele momento em que foi emitido o raio-x não pegou, mas o animal tem, entendeu? Sim. Então é essa interação que eu falo do paciente com o veterinário e o raio-x. Bacana. Por exemplo, no raio-x não apareceu, mas eu sei porque meu paciente está tossindo. Então assim, são complementos, né? Mas voltando a falar da tequila. Eu tenho uma tequila. Eu tenho uma tequila também. Na minha opinião, essa traqueia está diminuída discretamente. Esse padrão pulmonar, para mim, está adequado. O coração está no tamanho adequado.
Isso eu tô falando porque assim, eu tô batendo, são subjetivos, né? Sim. Eu tô batendo o olho, mas por trás isso tem vários cálculos que eu pego lá no computador e faço os cálculos, tá? Mas pela minha experiência, batendo o olho, eu consigo falar Legal, que, eu aproveito uma análise. na minha opinião, tá Um laudo ao normal. vivo aqui. O mediastino está adequado para a espécie, porque o maltese ele tem uma variação de mediastino, que é uma estrutura do tórax, que é um pouco mais aumentada, assim como o bulldog e outras espécies também tem. Existem variações raciais também. Ó, que legal. Um bulldog ele tem um padrão pulmonar normal, porém se você comparar com o vira-latinha, é diferente. Vira-latinha é CRB, né? Uhum. Carinhosamente, ele- uma habilidade. vira-latinha, porque eu tenho vários, inclusive todos os meus são. Eles são diferentes, porém ambos estão normais. Então a gente também tem que saber essa variação. Excelente. Entendeu? Aí, então eu avalio a traqueia, eu avalio o coração, eu avalio o pulmão, eu avalio o mediastino. E aqui nessa imagem a gente está vendo o fígado, está vendo parte do estômago, parte das ossos intestinais, a coluna vertebral nessa região eu tenho que avaliar também. Os ossos do membro, que são escápulas, úmero, articulação, o externo. Então assim, você me pediu para ver traqueia, mas se eu tiver uma alteração aqui no ombro, eu vou descrever. Entendeu? Olha, esse Entendi. paciente tem uma artrose nesse ombro, tá bom? Eu coloco lá no meu laudo e é um documento e você sabe que esse animal tem um problema no ombro e aí você tem que, é o veterinário, né? Tem que saber qual é o tratamento adequado para esse ombro. Muito entendeu? interessante. Interessante mesmo. Vira um abajur limpo isso daí, viu? Excelente. Isso aqui fica para os alunos do curso de auxiliar veterinária dar uma olhada, ver como funciona. Embora Se você quiser. esteja um pouco. Não vou te dar, tá? Não, tá bom. Ah, bom. Mas assim, eu entendo que é o seu xodó. Eu também tenho esses xodós para minhas imagens. Mas se você quiser, eu posso disponibilizar algumas imagens com vários tipos de alterações para você colocar nas suas aulas. Excelente. Quero sim. Por São favor. digitais, você pode aumentar, você pode marcar elas, entendeu? Bem legal. Quero sim. Então tá bom. Excelente. Eu ganhei uma caneca e vou te dar umas imagens, então. Justo, a troca justa. É. Essa caneca é só pra quem é entrevistado. É hein? VIP, né? É VIP. Eu adorei, eu É sou outro colecionadora. patamar. Eu sou colecionadora de caneca. Excelente. Essa você vai guardar com carinho, então. Com certeza. Marina, muito bom ter você aqui. Nossa conversa foi muito bem. Acabou, infelizmente. Tem tanta coisa pra falar. Eu ouvi um ó. Oh! Acabou. Foi rápido, né? Excelente, foi muito bom e passou rápido, né? Espero que tenha sido produtivo, espero que eu tenha passado um pouco do meu amor pela radiologia, espero que eu tenha passado um pouco do conhecimento da área e da importância, né, da radiologia veterinária Sim, na medicina. muito bom. A gente conseguiu ampliar o conhecimento das pessoas sobre E esse tema. eu fico à disposição, ó, né, se as pessoas quiserem entrar nas minhas redes sociais, me seguir lá, até agradeço. Qual que é a sua rede social? É Radiológica Vet. Perfeito. Eu publico mais no Instagram. Meu Facebook é um pouquinho paradinho. O Ok. Instagram ele tá mais ativo e eu vira e mexe, eu posto um caso muito legal, eu interajo com meus seguidores, né, eu coloco uma imagem, pergunto o que esse animal tem, pra Legal, gente discutir bacana. caso e eu tiro qualquer dúvida que as pessoas tiverem. Excelente. Ofereço estágio também. Show de bola. É ótimo propagar esse conhecimento. Sim. Muito bom, muito obrigada pela Muito bom. oportunidade, viu? Obrigado. Até o próximo Talkcast.